Quando o assunto se fala sobre artistas, não existe nada pior do que ser mediano. Ser iniciante significa que você está aprendendo, está melhorando suas habilidades e progredindo, almejando alcançar nível alto. Enquanto uma pessoa mediana, necessariamente ela não tem um nível de desenho ruim, nem muito menos um nível de desenho que desagrade a ela ou outras pessoas. Porém é tão sem graça que não faz diferença. E de uns tempos para cá, isso vem se tornando cada vez mais nítido na minha vida através de Twitter, que fez uma grande diferença na minha vida. Atualmente eu tenho uma conta chamada Rogerinho, onde eu tento interagir, eu solto minhas opiniões políticas, porque sim. E isso tem sido da mesma forma, mais de algum tempo aí, eu acho que 1 ano, 6 meses, mas que tem feito bastante diferença na minha vida, conforme eu interajo com outros artistas, conhecendo artistas com estilos diferentes, habilidades diferentes, mas uma coisa sempre esteve lá na minha mente ecoando: eu sou somente mais um nessa plataforma. Isso é uma visão normal no ambiente coletivo, quando a gente trata de assuntos de habilidades criativas ou personas ou personalidades dentro de sociedades. Isso é algo que repercutiu na minha mente quando eu reparei num assunto recente, que foi a constatação do fato que pessoas comuns que não mexem com o desenho, ilustração, admiram bastante o estilo realismo ou hiperrealista, sendo que é só um copia e cola e não tem nada a mais, você não cria nada novo, você está replicando detalhes e detalhes e que não é útil para nada a não ser literalmente: olha, eu fiz um desenho que parece que é uma foto, mas não é uma foto, mas não serve para mais nada. Você vai tirar um pôster com isso, você podia ter usado uma foto. E assim vai, não tem nenhuma característica extra em fazer um desenho realismo. Ou seja, é só mais uma foto, uma versão da realidade exatamente como ela é. Não tem por que eu ver se ela é tão sem graça assim como a vida é, se ela não tem nada demais. E assim é para nós artistas quando nós fazemos nossas próprias obras. Por exemplo, quando criamos personagens, personagens, estamos tentando trazer algo da nossa mente para o mundo. E as pessoas não tendem a fazer isso com uma frequência quando fazem realismo. Por isso, cada vez temos visto ascensão de manhwas, pessoas fazendo quadrinhos, animações e assim por diante, porque finalmente artistas de verdade estão surgindo, não no sentido de pessoas que desenham e têm habilidades artísticas, mas no sentido de pessoas que possuem habilidades artísticas e conseguem evocar isso ao povo, levar isso a pessoas comuns, como por exemplo, eu não sou um artista tão grande assim e muito menos relevante, mas pelo menos as pessoas que me conhecem sentem alguma coisa com o que eu faço, que é só legal. E isso é o que acontece para todos os outros artistas medianos. É só legal. E por isso eu tenho cada vez mais evocado em buscar ser diferente, fazer alguma coisa legal. O que eu posso mudar, qual abordagem, quais são as estratégias que posso fazer para crescer. Porque eu quero falar para outras pessoas o que eu penso, eu quero mostrar minha arte para outras pessoas. E isso não é só meu pensamento, mas o pensamento de todas as pessoas que estão em plataformas de redes sociais buscando crédito com outras pessoas e outros artistas. E nessa realidade eu fico pensando o que eu poderia fazer, o que eu faço, o que poderia ser minha estratégia, ou como. Mas a realidade é que eu fico pensando muito nisso e acabo esquecendo que tempo é um conceito bem simples que a gente acaba esquecendo. Tudo isso é questão de tempo. Ser mediano é a pior fase, mas também é a fase mais longa e você vai ter que passar ela de qualquer jeito para se destacar como artista. Depois de você melhorar a sua arte, você vai se destacar com outras coisas. Pois é algo que eu pensei bastante. Quando eu estava vendo alguns artistas, eu reparei que, na verdade, quando eu estava analisando sobre alguns artistas, reparei que eles não se destacavam somente e exclusivamente pela qualidade de seus desenhos, apesar que tinha grande parte deles que se fazia isso. Entretanto, grande parte deles conseguiam fazer coisas inusitadas e que chamavam a atenção de público-alvo. Como por exemplo, tem um certo artista, colocaria aí na tela, não lembro de cabeça, e esse vídeo não está sendo feito com roteiro, mas que cujas artes deles sempre tem alguma piada duplo sentido ou algo relevante ali, uma piadinha, um easter egg, e faz que as pessoas comuns que nem consomem arte vejam aquilo, achem engraçado e consumam, não sendo somente outros artistas. De artista para artista não há nenhuma troca de informação que gere ganho para o restante daqueles que não são artistas. Só que esses artistas que se destacam com personalidades, esses sim conseguem evocar outras coisas no ser humano e nas pessoas que trazem algum benefício. Como Bob Ross com a sua tranquilidade e seu estilo
de sempre falar de frente para a câmera enquanto pintava, fez com que ele comunicasse melhor com a audiência. Mas existem outros artistas inúmeros que você consegue ver isso. Um grande exemplo é a nossa querida Sulamon, a Úrsula Dourada, que tá há tanto tempo trazendo muito conteúdo sobre tutoriais, dicas e assim por diante sobre desenho e ilustração, que a personalidade dela não foi somente uma pessoa que faz tutoriais ou algo assim, mas quem ela é, aquela personalidade, a pessoa que sabe de bastante coisa por anos de experiência de ver outros artistas e de dicas que realmente funcionam pra gente, fez que a personalidade dela se exaltasse e fosse exposta para nós, meros mortais que procuramos melhorar no desenho, e outras pessoas que necessariamente nem são desenhos que acabam conhecendo. Eu reparei com um evento recente. Meu irmão não tem nada a ver com desenho, ele mexia com design gráfico e ele acabou conhecendo a Sula, sendo que nem a mesma área, nem tão próximo. Mas voltando ao assunto, o que eu tenho para dizer nesse vídeo, é procurar ser um artista bom no todo, não somente na sua habilidade ou no seu nível de técnica, pois isso ninguém vai querer só técnica. Se você é só técnico, você é sem graça. Você é um livro de matemática, ninguém quer ler um livro de matemática. Ele é muito bom, mas ele é só bom. Ele não tem nada mais que interessa. Entretanto, se você buscar ser alguém, ser um artista com uma personalidade, ter essa opinião, ter a sua própria visão de mundo exposta de forma que venha comunicar, interagir com os outros, falar com os outros, te tornará não necessariamente uma pessoa famosa, mas se tornando uma pessoa querida. E cada vez que alguém te conhecer, ficará cada vez mais nítido. E eu vou dar um exemplo muito bom. Eu não sou tão nerd assim, mas eu gosto muito de RPG, jogo pra caramba, e especialmente D&D, Dungeons and Dragons. Mestre, eu ataco! Mas tirando essa piada, eu consumo bastante alguns conteúdos sobre como melhorar a jogatina, RPG e etc. Principalmente como mestre, que eu geralmente sou mais mestre do que jogador. E tem um cara chamado Professor DM, que ele é excepcional. O cara é bom. Ele explica com muita qualidade, ele fala de um jeito que você sente que ele não está apenas passando o conteúdo técnico, ele está passando ele está demonstrando ele na própria explicação sobre o conteúdo. Ele não está passando apenas uma informação para você, ele está passando quem ele é para você. E faz tanta diferença que não existe nenhum outro. Ele é o único que faz tanta diferença assim, que ele consegue te passar informação, você entende, você consegue se divertir. Você se diverte vendo o vídeo, você não apenas aprende, você realmente está consumindo conteúdo bom que está te entretendo. E isso é a mensagem que eu tenho para outros artistas que estão assistindo esse vídeo. Você pode ser iniciante, mediano ou alto nível, mas procure ser uma forma de entretenimento para as pessoas. Mas não somente isso, procure ser uma pessoa de verdade, expor quem você é para os outros, pois quem quer conhecer um artista não necessariamente é uma pessoa que consome arte por hobby, é uma pessoa que quer ver algo legal, é uma pessoa que quer simplesmente ver uma imagem no Twitter e dar risada, interagir, comentar porque é algo que, nossa, isso é totalmente eu, ou mano, isso daí é muito engraçado. Mas um bom exemplo é o artista Carlos Latuf, e faz umas artes voltadas mais pro conteúdo da esquerda. Só que o povo da direita viu que achou tão legal, tão visceral o que ele faz, que utilizou como própria marca do conteúdo da direita. E o Carlos Latuf fez tão bem suas artes, expressou tão bem sua personalidade, que ele cometeu algo diferente. Algo que era somente uma charge cômica, uma crítica social, literalmente virou um símbolo de muito based. Isso é muito legal, cara. O policial dando um tiro com uma bíblia. Eu amo isso. Por que seria ruim? Pelo contrário, é excelente. Eu dou risada dessa merda. E é isso. Seja divertido para outras pessoas, artista. Não faça somente desenho para si mesmo. Seja alguém para as outras pessoas e você será realmente amado e conhecido. É só você reparar as pessoas que são grandes artistas famosos. Todos eles têm alguma coisa assim. E isso não é algo que eu tô falando como só se fosse tipo, olha, faça isso, eu, canal com 25 inscritos, eu, me ouça, eu, ser ninguém, Rogerinho da Silva. Eu tô falando isso porque é algo que eu tô tentando fazer e eu realmente reparo que isso é algo que é verdadeiro.
Você tem que ser verdadeiro com os outros na plataforma que você estiver incluído, não por causa do algoritmo. Não é o algoritmo que vai decidir se você vai ser bom ou não, vai ser você. Você que vai mudar a sua forma de agir para deixar que as outras pessoas cheguem a você, gostem de você. Não é mudar seu jeito de ser, é mudar a forma que você faz isso. Ser agradável, mudar a sua intenção com os outros e para com eles. Enfim, basicamente dá para resumir todo esse vídeo no seguinte: seja uma pessoa divertida, seja um artista com personalidade e sua arte será impulsionada como bônus. Esse é o vídeo, é mais uma análise sobre personalidades e artistas, principalmente naquela plataforma do X. E para vocês que são artistas pequenos crescerem também, porque eu também sou bem pequeno, mas segue lá, @Rogerinho. E eu tô basicamente fazendo isso porque é algo que eu queria falar, era um assunto que é importante, pois como eu disse, esse canal é sobre ilustração, desenho e animação. Mas não exclusivamente é isso, eu gosto de falar sobre outras coisas que implementam e complementam isso. Coisas para você artista, não necessariamente só para sua arte. E por isso eu tô fazendo esses vídeos. E também porque a minha mesa quebrou e eu não consigo desenhar. Eu tô há 4 dias num tédio infinito, eu tô quase jogando de um prédio. Então é isso, você quiser me ajudar, tem o Pix aqui nessa área, eu vou colocar bem aqui. Eu tive que comprar outra mesa para continuar trazendo os vídeos, eu gastei um dinheirão com algumas coisas aqui. E tá sendo difícil, mas tá se mantendo. Se você gostou desse vídeo, compartilha para alguém, manda para aquele artista que você conhece. Manda para aquele seu amigo idiota que só quer ver algum vídeo. Manda para aquele youtuber que vai reagir a esse vídeo aqui. Mas é isso, não tem mais para falar. Fiquem com Deus e até logo.